Tô aqui com minha colinha para ajudar a ir direto ao ponto para vocês. Quem for chegando aí e estiver gostando do tema, nós vamos falar sobre como criar filhos desobedientes, né? Porque muitas vezes nós não percebemos, mas nosso comportamento, a maneira como nós educamos nossos filhos acaba fazendo com que eles se tornem desobedientes ao invés de obedientes, né? Então, vai compartilhando aí, vai apertando aí o coraçãozinho, que vai curtindo a live, vai avisando os seus amigos, para que mais pessoas possam entrar também, tá certo? Então, começando a nossa live aqui, eu quero trazer para vocês 5 maneiras de criar filhos desobedientes. Tá certo? Não são maneiras muito óbvias e é por isso que é tão interessante esse assunto a partir do ponto de vista que eu quero trazer aqui para vocês, tá? A primeira maneira, vou entrar logo. Então, a primeira maneira de criar um filho desobediente anote aí, ó, a primeira forma para você criar um filho bem desobediente é ter o hábito, a mania, ou fazer isso muitas vezes, de dar para os seus filhos uma ordem que eles não são capazes de entender. Como é que isso acontece? Vamos dar aqui alguns exemplos de que nós damos ordens para os nossos filhos que eles não são capazes de entender. Vou pegar aqui um bebezinho, uma criança de 2 anos. Opa, terrible two, né? Então, essa criança de 2 anos tem um aqui em casa, né? Você vira para ele e fala assim: meu filho, vá tomar o seu banho e depois vestir sua roupa. Então, veja só. A sua criança, ela tem 2 anos. Aqui eu tô dando um exemplo extrapolante, mas eu vou dar alguns mais claros para vocês. Então, vamos pensar aqui comigo. Essa criança, ela tem 2 anos e você deu a ela um comando de tomar o banho e depois vestir a roupa. É muito complexo para que ela entenda o que você quer dizer com isso. Então, essa criança, ela não é capaz de entender a sua linguagem de comunicação aqui numa frase tão complexa, né? Ou então, se você fala para ela pegar uma tesoura e ela nunca mexeu com uma tesoura. Como ela não sabe o que é uma tesoura, com certeza ela não vai ser capaz de obedecer a esse seu comando. Ou então você dá 3 ordens seguidas. Meu filho pega aquele livro que está no chão e vai guardar na estante, né? Então, essa criança travou, minha gente. Travou? Vocês estão conseguindo me ouvir? Voltou? Tá. Então, vamos lá. A criança ainda de 2 anos, a gente está no ponto 1, na primeira forma de você criar um filho bem desobediente, né? Você vira para ele, essa criança de 2 anos, e você fala assim: meu filho, você deixou o livro aqui no chão, pega o livro e vai guardar na estante. E aí, assim, um monte de informações na cabeça dele, comandos que não são claros, 2 ordens seguidas, né? Pegue o livro lá no chão e vá guardar na estante. Talvez ele nem saiba o que é a estante ainda. Então, assim, como ele vai conseguir resolver identificar, decodificar tudo o que você está dizendo para executar aquilo que você ordenou? É muito complicado, né? Então, assim, dessa forma é muito eficiente. Você vai conseguir criar um filho desobediente quando você fala para ele fazer algo ou não fazer algo que ele não consegue entender. Então, meu filho faz silêncio, né? Uma criança pequenininha, sei lá, uns 2 anos, que não tá acostumada, não sabe ainda o que é fazer silêncio, né? Então, assim, você vira para ela e fala: meu filho, faça silêncio. Meu filho, respeite os mais velhos. Você não pode falar alto quando 2 adultos estão conversando. Então, tudo isso é exemplos de que provavelmente uma criança de 2 anos, ela não vai entender.
Ela não vai entender o seu vocabulário, o nível de complexidade da ordem que você está dando. Se ela não entende, ela não vai conseguir executar. E se ela não consegue executar, o que acontece? Ela vai desobedecer. O hábito se forma como, né? Como que se forma um hábito, gente? Vamos pensar aqui. A gente tem sinapses no nosso cérebro. Sempre que a gente pensa algo ou age de determinado modo, essas sinapses elas estão funcionando ali, se conectando. Se a gente repete aquela ação várias e várias vezes, então essa sinapse ela vai se conectar com força e vai se fortalecer. A Charlotte Mason, ela chama isso de um trajeto. É como se você tivesse, sei lá, no meio de uma floresta. E aí você passa por essa floresta pela primeira vez. Daí você vai ali com o facão, abrindo caminho, né? É difícil, você chega lá, atravessa a floresta com super dificuldade, mas você fez um caminho ali. Quando você for atravessar essa floresta de novo, por qual lugar você vai preferir ir? Por um lugar que você vai ter que fazer aquele trabalho todo de novo, ou por um lugar que você já pelo menos abriu um pouco de caminho e já desbravou? Então, a primeira vez que você executa uma ação é como se você estivesse abrindo esse caminho e desbravando aí. Da próxima vez que você for atravessar essa floresta, você vai tender a buscar esse caminho que é mais fácil. Então aí você já vai com seu facão ali tirando um pouco mais de galho, desfazendo das teias de aranha e tal. Vai ser um pouco mais fácil, você abre mais o caminho. Cada vez que você vai por aquele caminho, vai se tornando mais fácil e mais pavimentado, mais regular aquele caminho. Então você vai pavimentando aquilo ali, né? Vamos supor que você passa 15 anos, você dá tempo até de colocar ladrilho lá no chão, né? Então essa é a questão. Quando você dá uma ordem para o seu filho que ele não é capaz de entender e por isso ele desobedece, aconteceu uma ação no cérebro dele, uma sinapse ali. Você deu um comando e ele não fez o comando. Quando isso acontece repetidamente, essas sinapses elas vão se fortalecendo, esse caminho da desobediência vai se pavimentando e aí vai ficando mais fácil para ele desobedecer você, ignorar o seu comando. Então ele vai pegar essa rota com cada vez mais facilidade. Se você dá uma ordem para o seu filho que ele não entende e ele não é capaz de entender e obedecer, consequentemente, ele vai pegar a rota da desobediência e vai fortalecer esse caminho, vai abrir mais esse caminho. E todas as vezes que for acontecendo a ordem que ele não é capaz de compreender, ele vai desobedecer. Mas isso vai irradiar também para todas as outras vezes, mesmo que ele seja capaz de entender, ele já vai estar acostumado a ouvir a sua ordem e te desobedecer. Então, você criou um filho desobediente porque você deu a ele muitos comandos que ele não é capaz de entender. Essa é a primeira maneira de criar um filho desobediente. Eu disse aqui vários exemplos com uma criança de 2 anos que ainda não tem um bom vocabulário para entender, mas isso acontece também com crianças mais velhas, né? Um filho, sei lá, uma criança de 4 anos que tá chorando muito e você vira pra ela e fala assim, meu filho, se acalma. Então, se acalmar, se essa expressão fugir do nível de compreensão dele, se ele não sabe o que isso significa, como é que se acalma, etc. Então, ele também vai ser incapaz, por não compreender o que essa expressão significa, ele também não vai conseguir executar. Então, uma criança de 6 anos, você fala pra ela, meu filho, vai lá na padaria, sei lá, né? E ele não sabe como vai à padaria, mas aí esse exemplo não toca não, porque uma criança de 6 anos já sabe o que é uma padaria e provavelmente já foi, né? Mas vamos supor que a criança nunca teve contato com uma determinada matéria, por exemplo, ela está estudando e você fala que arme e efetue, tá lá o comando, né, da lição. Aí você lê e fala assim, meu filho, arme e efetue essas operações aí de matemática. E ele nunca teve contato com o que é armar e efetuar.
ele não vai conseguir compreender o que aquela ordem está dizendo. Ele não vai conseguir entender mesmo, em nível de vocabulário. E se ele não entende, ele não vai conseguir executar. Então, são essas pequenas ordens que a gente dá para os nossos filhos e eles não conseguem entender, que começam aí a pavimentar muito bem o caminho da desobediência. Agora, o segundo modo de criar um filho desobediente com bastante eficiência, qual é? Dê uma ordem que ele não é capaz de executar. Então, aqui a gente falou, o primeiro é uma ordem que ele não é capaz de entender, né? O vocabulário, palavras, expressões que a criança não conhece e ela não é capaz de entender. Agora a gente vai para o segundo ponto. Dê uma ordem que a criança não é capaz de executar. Ela até consegue entender, mas ela não sabe como colocar isso na prática. Por exemplo, minha filha de 6 anos, meu filho de 4, vamos colocar aqui, que é um exemplo mais real. Meu filho de 4 anos, ele sabe o que é varrer um chão, tá? Então, assim, eu falar varrer um chão, ele sabe o que é. Aí, você vira pra ele, eu vou virar pro meu filho de 4 anos e vou falar assim, meu filho, varra o chão da cozinha agora. Ele sabe o que é varrer o chão, mas ele nunca varreu o chão. Então, meu filho, ele é incapaz, né, de colocar em prática. Eu chamo isso de traduzir. Traduzir o comando, que é uma expressão de linguagem, né? Então, traduzir a mensagem aí para a execução. Se ele nunca fez aquela ação, se ele nunca observou especificamente como é que aquilo é feito e executou aquela ação, então ele é incapaz de realizar aquele comando que eu tô dando. Por mais que ele saiba o que é uma vassoura e o que é varrer o chão. Por mais que ele compreenda o vocabulário, ele vai pensar, eu entendo o que ela disse, mas eu não sei colocar isso na prática. Eu não sei traduzir isso, certo? Do nível da linguagem para o nível da ação. Então, eu diria, né, resumindo aqui esse segundo ponto, você dar uma ordem que a criança é incapaz de traduzir. Ela consegue entender em nível de linguagem, mas ela não consegue traduzir isso em ação. Esse é muito mais comum do que o anterior, porque até que a gente tem um certo cuidado de dar ordens para os nossos filhos que eles são capazes de entender, né? Mas a gente não tem muito cuidado em dar ordens para os nossos filhos que eles são capazes de traduzir. E aí que você tá novamente, se você dá várias ordens para uma criança que ela não consegue traduzir, que ela não consegue trazer do nível da linguagem para o nível da execução por si mesma, se você faz isso habitualmente com seu filho, com certeza você vai criar um filho desobediente, porque ele vai te desobedecer, ele não vai conseguir fazer aquilo. E aí ele vai começar a se dispersar, ele vai começar, algumas crianças podem até chorar, né? Outras vão dizer, eu não consigo fazer isso. Aí você vai dizer, como você não consegue? Né? Já viu a gente varrendo a casa tantas vezes? Mas assim, a questão é que ele realmente não consegue. Ele não consegue traduzir do nível da linguagem para o nível da execução, porque ele não foi treinado nisso, tá? Então, assim, você vai criar um filho desobediente se você faz isso repetidas vezes. Alguns exemplos. Aqui sim, eu posso virar para minha filha de 6 anos e falar, minha filha, vai na padaria comprar 6 pães para mim. Ela vai falar assim, eu sei o que é padaria, eu sei aonde é a padaria, eu sei o que são pães, eu sei o que é comprar, mas como é que eu faço isso? Olha só o tanto de ações que são necessárias para que uma criança vá na padaria e compre os 6 pães. Ela precisa pegar o dinheiro, ela precisa ir até a padaria andando, às vezes atravessar uma pista, então em várias dificuldades no caminho, chegou lá, tem que pedir os pães para a pessoa certa, né? Aí pedir os pães, pegou o pão, tem que pagar o pão na pessoa certa, aí pagou o pão, vai trazer o pão para casa. Então assim, existe uma complexidade de elementos envolvidos nisso, que se você não fez isso repetidas vezes com essa criança, mostrando para elas todos os detalhes dessas ações, das ações envolvidas nesse processo, ela não vai ser capaz de traduzir a linguagem para a execução.
É a mesma coisa do filho varrer o chão, né? Ou então do Esdras, né? No começo, quando eu tava desfraldando ele desfraldou muito cedo, né? Ali 1 ano e 8 meses. Ele não conseguia ir no banheiro sozinho. Aí, às vezes, eu tava com muito sono, às vezes ele acordava 6 horas da manhã, ao invés dele... Olha só que interessante. Ao invés dele ir no banheiro, ele ia no meu quarto me chamar. Olha isso, gente. E a gente fica o que tá fazendo aqui? Vai logo no banheiro. Mas ele não sabe. Ele entende, ele sabe o que é o banheiro, ele sabe o que é o vaso, ele sabe que ele tem que fazer xixi dentro do vaso, mas ele não sabe colocar isso em ação. Olha só que coisa interessante. Então aí a criança vai lá, o Esdras ia lá me chamar, mamãe, xixi. Aí eu tive que passar por um processo de bastante tempo aí, quase 2 meses. Eu falava, a gente vai no banheiro, explicando cada detalhe e fazendo com ele. Olha isso. A gente vai no banheiro, a gente tira o short, tira a cueca toda, aí você sobe no vaso, senta no vaso e faz o xixi. Quando eu falava faz o xixi, já no final do processo, aí você faz o xixi, ele já fazia na hora que eu dizia. Olha só, então aos poucos ele foi dominando o processo. Veja quantas coisas estão envolvidas em um único comando nosso. A gente virar para um filho e falar, vai no banheiro, vai fazer o xixi no vaso. Você acha, assim, a gente acha que é fácil, né? Fazer o xixi no vaso, mas olha só, ele tem que ir até o banheiro, ele tem que tirar a roupa, ele tem que sentar, enfim, ficar em pé na posição correta. E aí sim ele fazer o xixi. Ainda por cima, em tudo isso, ele tem que estar segurando o xixi, né? Pra não fazer fora do vaso. Então, assim, não é fácil, tá? Isso acontece sempre com as nossas crianças. Então, um ótimo jeito de fazer uma criança desobediente. Dê a ela um comando que ela não é capaz de traduzir. Ela entende a linguagem, mas ela é incapaz de executar todas as ações daquele processo, todas as ações envolvidas naquele processo, tá? A terceira forma de criar filhos desobedientes, né, é dar à criança uma ordem que ela não tem força de vontade para realizar. Tá? Então, olha só, esse a gente faz demais, tá? Se a gente não erra no primeiro e no segundo, fala assim, eu não erro nisso, não, eu sempre averigo se meu filho entende o que eu tô falando. Eu também não erro nisso, eu sempre verifico se meu filho é capaz de fazer o que eu tô mandando. Ok, você tá de parabéns. Agora, gente, travou aonde? Vai ficar salvo, vou colocar no YouTube. Tá, aí vamos começar aqui. Agora, olha esse aqui. Gente, quase ninguém escapa desse treinamento de desobediência aqui. A gente vive dando ordem para os nossos filhos que eles não têm força de vontade para realizar. O que é essa força de vontade, gente? Vamos lá, esse é um assunto que já gerou uma live inteirinha sobre ele. Eu acho que até tá lá no YouTube, sobre vontade, fortaleça sua vontade. Eu acho que é isso. Vocês vão encontrar lá. Então, fortaleça sua vontade, vocês vão entender exatamente o que a Charlotte fala sobre força de vontade. Mas enfim, resumindo aqui, a Charlotte fala que a força de vontade é você ser capaz de se fazer. Presta atenção que é difícil. Você ser capaz de se fazer executar aquilo que você deve executar. Olha só que coisa. Você ser capaz de se fazer realizar aquela ação. Muitas vezes, vamos lá, nós adultos, muitas vezes nós sabemos que devemos fazer alguma coisa. Eu devo acordar cedo. Uma hipótese aqui, eu devo acordar às 7 horas. Mas uma coisa é você saber que deve, outra coisa é você ser capaz de, quando o celular desperta, você se levantar e falar, não, eu não vou dormir mais, eu tô com muito sono, eu tô muito cansada, mas eu não vou me escutar, eu não vou escutar as minhas reclamações, eu vou me fazer levantar. Olha isso. Agora, o que acontece com os nossos filhos? Eles são crianças. Imagine se nós adultos, né, que já temos aí para mais de 20 anos, nós temos uma vontade fraca muitas vezes,
ou a nossa vontade não é tão forte assim, e nós muitas vezes não somos capazes, por mais que a gente tenha consciência e a gente fique ali pesado, né, com a acusação da consciência, nós não somos capazes de realizar aquilo que nós deveríamos realizar. Agora pense uma criança de 2 anos, 3 anos, 5 anos, 6 anos. Então, olha isso. Uma criança de 6, de 5, de 4, às vezes até de 10, muitas vezes tem uma vontade extremamente fraca. Não pode ser diferente, porque ela é uma criança. Ela não passou ainda pela experiência da vida, pelo treinamento da vida, né? Pelo nível de consciência no cristianismo. Então, assim, muita coisa ainda precisa acontecer na vida dela para que ela adquira força para fazer aquilo que ela deve fazer. Quando nós damos uma ordem para uma criança, arrume sua cama todos os dias de manhã. Vamos lá, né? Minha filha, viro para Elisa, ela tem 6 anos. Você deve arrumar sua cama todos os dias de manhã. Eu coloco sobre ela uma responsabilidade, tá? Agora ela fala, eu tenho que arrumar minha cama todos os dias de manhã. Às vezes ela até lembra, vamos supor que todos os dias de manhã ela lembre, só que ela já desceu da cama, ela já tá entretida e brincando, e aí ela lembra, minha mãe mandou eu arrumar minha cama todos os dias. Eu tinha que ir lá arrumar minha cama. Ah, mas, né? É sempre assim, mas eu tô aqui brincando, mas talvez ela nem lembre, mas só hoje, não tem problema. Então a mente da criança, ela vai se justificar para aquilo e ela vai acabar não executando aquela tarefa, mesmo que a consciência dela pese, né? Eu vejo isso aqui com a Elisa, ela tem um senso aguçado de consciência de fazer o certo, ela quer sempre fazer o certo, mas muitas vezes a vontade dela é fraca, ela não consegue, né? E se você der uma ordem para uma criança que tem desejo de te obedecer, que tem desejo de te agradar, mas ela não tem uma vontade forte o suficiente para executar aquela ação, isso vai ser um peso na vida dela e ela vai se tornar, finalmente, uma criança desobediente. De qualquer forma, mesmo que ela queira te obedecer, ela vai ser vencida pela vontade fraca. Então, por exemplo, eu tenho aqui o Joel, 4 anos. Aí ele fez uma bagunça nos brinquedos, o quarto tá uma bagunça, né? Tá cheio de brinquedos espalhado. Eu chego no quarto, vejo a bagunça e falo assim: meu filho, que bagunça é essa? Arrume esses brinquedos agora. O Joel, de 4 anos, ele, entende o que eu digo. Ele sabe o que é uma bagunça, ele sabe que são brinquedos e ele sabe o que é arrumar. E ele também sabe o que é agora, tá? Então, não é o caso do número 2, ele tem capacidade de fazer isso, porque desde pequenininho eu treino eles para arrumarem os brinquedos, vamos organizar os brinquedos. Então, ele tem capacidade, ele já organizou os brinquedos várias vezes na vida dele. Agora, 3, ele tá brincando, distraído, ele fez uma bagunça imensa no quarto, ele olha para aquela bagunça e fala, eu não tenho força, eu não consigo arrumar, eu não consigo, né? Então, mentalmente, ele pode até não expressar isso, ele vai ter certeza que não é o que, ele não tem força de vontade para fazer aquilo. Então, ele não vai fazer, e ele não vai fazer de 2 maneiras, ou ele não vai fazer triste e frustrado, porque ele não consegue, ou ele não vai fazer bem rebelde, bem rebelado. Gente, eu não sei, eu não tô acompanhando aqui quando tá travando, tá? Então, assim, ou ele não vai fazer bem rebelde. De novo ela quer atrapalhar minha brincadeira, eu não vou fazer. Pronto, né? De qualquer forma, eu consegui o que eu queria, criar um filho extremamente desobediente, né? Seja por frustração, seja por rebeldia, tá aí criado pela repetição desse hábito de dar ordens para o meu filho que ele é incapaz de fazer sozinho, porque ele é incapaz de ter força, ele não tem uma vontade forte para realizar essas coisas. Eu criei aqui um filho desobediente, certo? Então, a repetição de comandos, de ordens que os nossos filhos não têm força de vontade para obedecerem, para fazerem sozinhos, vai gerar um filho desobediente. 4. Gente, depois eu vejo as perguntas, tá? Podem ir mandando aí,
Mas depois eu vejo porque senão vocês perdem a atenção aqui. 4. Dê uma ordem para a criança que você não tem assim tanta intenção que seja cumprida. Essa é também uma maneira que a gente gosta muito de criar filho desobediente, tá? Então assim, eu vou no quarto, vamos lá, o Joel de novo, né? Eu chego lá no quarto, tá aquela bagunça e eu tô fazendo comida. Aí eu falo, meu filho, que bagunça, arruma essa bagunça aí, guarde seus brinquedos. E aí eu pego, saio do quarto, vou cozinhar e assim, se ele arrumou, não arrumou, no fundo eu não tô tão preocupada com isso, só foi uma ordem que eu dei. Aí passa o dia inteiro, né? Come, almoça, lancha, aí no final do dia eu vou colocar o menino pra dormir, entro no quarto, meu filho, você ainda não arrumou os brinquedos, né? Então, assim, na verdade, eu não queria tanto que os brinquedos fossem arrumados, porque se eu quisesse, eu teria ficado ali e conferido se ele fez. Ou eu teria olhado no relógio, visto, sei lá, uns 5 minutos ali e teria conferido se o meu filho realmente fez o que eu mandei. Muitas vezes a gente não dá uma ordem que a gente realmente quer que seja cumprida. Por mais que a gente diga, eu queria sim, eu queria que meu filho arrumasse brinquedo, mas eu não queria tanto ao ponto de me estressar com isso, ao ponto de ter que perder o meu tempo ajudando o menino a arrumar, eu não queria tanto assim. E os nossos filhos, eles são muito hábeis em discernir quando a gente não quer tanto assim, né? Quando a gente pede alguma coisa, meu filho, a partir de hoje, todo dia que acordar tem que dobrar a coberta. Aí, só que eu não quero tanto assim, e aí fica 2 dias sem dobrar, 3 dias, 4 dias, aí o filho começa a desconfiar, minha mãe, ela não queria nada que esse ato fosse feito. Então assim, que isso fosse, essa ordem fosse obedecida, né? Então assim, se você dá ordens, costuma dar ordens para os seus filhos e você não garante que a sua ordem seja cumprida, e aqui eu não tô dizendo com a vara não, nem com a sandália não, pra garantir, eu vou ficar aqui com a sandália na mão até você terminar esses brinquedos. Não é isso, gente, não é isso mesmo. Garantir é estar ali, é ajudar a força de vontade fraca do nosso filho, né? É estar ali falando, vamos, a mamãe vai ajudar você, você vai conseguir, né? Eu sei que é difícil fazer esse sorriso de segurar a mão e falar assim, nós vamos conseguir, você vai conseguir, vai ver, eu tô aqui, vou te ajudar, esperar, né? Estar ali, supervisionar, enfim, qualquer que seja, mas garantir com um sorriso no rosto e boa expectativa de que o seu filho vai fazer o que você disse, não porque ele te deve alguma coisa, mas porque aquilo agrada a Deus. Isso é muito importante, porque não é porque nós demos uma ordem que nós devemos garantir que ela seja cumprida, porque isso infere a minha honra, mas porque eu quero que o meu filho seja participante da alegria de obedecer a Deus. E quando ele me obedece, quando ele faz uma coisa certa, ele está participando da alegria de obedecer a Deus. Então, isso é legal, né? Isso é muito bom e isso deve ser a nossa expectativa, de que nossos filhos acertem. Não que ele tenha medo de errar, mas que ele anseie por acertar, tá? Que ele deseja acertar. Mais uma vez, mamãe, eu fiz, né? Eu consegui, eu fiz o que você mandou, e isso seja para ele uma alegria, e você esteja ali com um olhar de esperança de quem sabe, né? Que acredita nele, que acredita que ele vai conseguir fazer o que você disse, não que tá ali pronta para punir o que ele não consegue fazer, tá bom? Então, se você deu uma ordem, esteja ali para garantir com esperança, alegria, expectativa, né, de que ele vai cumprir, tá? Senão ele vai realmente desacreditar as suas ordens e vai fingir que não tá te ouvindo, porque realmente não vai importar. A mamãe diz pra eu guardar o brinquedo, mas ela, no final, ela vai se estressar um pouquinho, mas ela logo passa e vai ficar tudo bem e não tem problema não, né? Ou então, a mamãe diz pra eu ajudar ela aqui a fazer esse negócio, mas assim, no final ela não tá nem aí, ela já fez sozinha, ela já tá acostumada a fazer sozinha mesmo. Então, vamos ter cuidado com as ordens aí, senão a gente realmente vai conseguir criar filhos desobedientes. O 5 é: garanta que a tarefa não seja realizada imediatamente.
Então, ó, se você quer criar um filho desobediente, certifique-se de que ele vai fazer daqui a pouco. Eu já vou. Mamãe, daqui 5 minutos. Espera só um pouquinho. E aí esse pouquinho, né? Esse pouquinho vira um tantão e depois já virou desobediência mesmo. Então, assim, obediência que não é imediata é desobediência, tá? Ah, mas pega leve, não é assim também. O menino foi lá e fez. Gente, ele fez na hora que ele quis. Obediência é se submeter à vontade de outro, tá? Se ele fez alguma coisa que você disse, mas ele definiu os termos, ele definiu a hora e o jeito que vai ser feito, então isso não é obediência. Ele não está se submetendo, tá? Então, assim, se você não garantir, de novo, entra naquele ponto anterior, com expectativa, com gentileza e bondade de quem torce por ele para que ele acerte, não quem tá ali esperando para que ele erre, né? Se você não garantir que ele te obedeça imediatamente, você está dizendo que quem manda é você, né? Então, ele não vai te obedecer mais, ele vai saber que ele pode fazer do jeito que ele quer, que ele pode fazer na hora que ele quer. Não. Obediência é obediência imediata. Então, assim, tem que ficar ali para garantir que vai ser obedecido imediatamente. Ah, mas como é que a vida vai rolar, né? Como que eu vou fazer tanta coisa no meu dia se eu tenho que ficar garantindo essas coisas? Então, tenha cuidado com as ordens que você dá, mas isso também não significa não dar as ordens certas, tá? A gente tem que realmente limitar as ordens que a gente dá. Não pode ficar dando ordem, menina, a cada 5 segundos. Por exemplo, eu não preciso dar uma ordem pro meu filho não subir no sofá com o pé sujo, sei lá. Eu posso treinar nele o hábito de tirar a sandália para subir no sofá. Entendeu? Então, assim, eu não preciso dar uma ordem para isso, porque subir no sofá com o pé sujo não é pecado, tá? Mas desobedecer a minha ordem, se eu disse não suba no sofá com o pé sujo, e o meu filho faz isso, aí ele tá me desobedecendo. Então, a desobediência aos pais é um pecado, mas subir no sofá com o pé sujo não é um pecado. Então, veja só, se você sobrecarrega o seu filho de um monte de ordens que você não garante que elas estão sendo cumpridas, que elas estão sendo cumpridas imediatamente, o que vai acontecer é desobediência. Você vai estar dando descrédito à sua própria palavra, porque você está dizendo, eu dou uma ordem e eu não garanto que seja cumprida. Veja só o que acontece. Ah, o brasileiro é tudo, né? Vamos colocar aqui no nosso país. Ah, o brasileiro não segue as leis, né? Não está preocupado com as leis. Gente, vamos pensar quantas leis tem no Brasil. Aí, tá lá um monte de lei que o governo não garante que seja cumprida. O que o brasileiro faz? Ele simplesmente finge que nem tá vendo, nem tá ouvindo. E vive a vida dele desobedecendo as regras. É assim. Por quê? Porque um monte de regras só sobrecarrega. Limite as suas regras, as suas normas, aquelas coisas que têm peso moral, aquelas coisas que Deus estabeleceu como sendo de peso moral. Limite as suas normas a isso. E as outras coisas, você ensina o seu filho a fazer habitualmente. Você ensina o seu filho a falar baixo habitualmente. Não precisa ter uma ordem. Fale baixo, faça silêncio, sei o quê. Não, você vai ensinando o seu filho. Meu filho, lembra que a gente tem que aprender a falar baixo. Vamos treinando isso aqui. Esse mês a gente vai ficar formando o hábito de falar baixo, para que você possa aprender a falar baixo, ser capaz de falar baixo. Então, assim, falar gritando pode ser até inconveniente, mas não é pecado. Até o ponto que você coloca essa regra sobre o seu filho. Meu filho, fale baixo. Aí se ele fala alto, ele tá desobedecendo. Então, assim, tenha cuidado para diminuir as regras e se tornarem hábitos, né? Então, se você, voltando aqui, né? Se você não faz isso, faz um monte de normas e não garante que elas sejam cumpridas imediatamente, você vai criar um filho desobediente, tá? Eu acho que eu dei exemplos suficientes, né? Então,
Então eu vou aqui agora olhar as perguntas, tá? Que foram muitas participações, muito legal isso. Pessoal aqui deu boa noite lá em cima. Eu tô aqui conferindo, tá? Algumas pessoas dizendo que travou. Desculpa, minha internet tá horrível e assim, não sei como consertar, mas tô aqui tentando, me esforçando para que vocês tenham acesso a esse conteúdo. É difícil saber o que entende e o que não entende realmente. Sim, eu tava esquecendo do último ponto. Como então a gente vai conseguir trazer obediência para as nossas casas? Olha só, como responder aqui está na minha lista, eu não sei o nome dela, que disse que é difícil saber o que uma criança entende e o que ela não entende, brincando, sabe? Fazendo atividades físicas com a criança, fazendo brincadeiras com ela que movimentam você com seus filhos, tá? Então, assim, se eu viro pro Esdras e falo, Esdras, senta, vamos brincar aqui, sei lá, de senta e levanta, ou de morto-vivo. Quando eu falar morto, tem que abaixar. Quando eu falar vivo, tem que levantar. Então, essa criança vai aprender a executar os comandos. Se você viu que ela não consegue, na brincadeira, executar os comandos que você está dizendo, é porque ela está com uma dificuldade lá no começo. Eu não sei, eu acho que a maioria de vocês já viu o vídeo que eu coloquei no IGTV. Se não viram, veja. Ele pode ser usado para qualquer coisa. Eu falei sobre desorganização, né? Organização de brinquedos, mas assim, ele pode ser usado para qualquer coisa. Eu falo de 4 etapas até que finalmente você consiga formar um hábito no seu filho. E a primeira etapa é fazer por ele. Então, assim, como que eu ensino uma criança a sentar e levantar? Eu sento a criança e falo, senta, né? Como é que eu ensino a criança a levantar? Eu levanto a criança e falo, levanta. Faço isso repetidas vezes, não é o comando, a ordem associada à execução que eu quero que forme no cérebro da criança. O que é obedecer? É saber. Olá, voltamos? Então, assim, o que é obedecer? É saber, ouvir, entender e executar. Então, se eu quero que meu filho seja obediente, eu tenho que treiná-lo de uma maneira leve e gentil, né? De uma maneira até, assim, eu dar uma ordem brincando com ele, ele tem que me obedecer, entendeu? Olha só. Então, eu quero dar a ordem e associar a ordem à execução da ordem. E aí eu tenho o elo da obediência. Eu vou começar pela fase 1, fazendo pelo meu filho. Meu filho, levanta, senta, agora vamos correr com a mamãe. Carrega a criança no colo, dá umas voltas com ela, vamos correr, né? Agora vamos sentar de novo, descansar, vamos deitar junto. Deita essa criança, senta essa criança, brinca com ela, ensina ela a obedecer os seus comandos. Se ela não é capaz de fazer, você brincando com ela, se exercitando com ela, você vai conseguir ver aonde ela não é capaz, aonde a linguagem dela não alcança. Agora vamos fechar a boca, agora vamos dar um grito, vamos falar bem alto, agora vamos fechar os olhos. Então você vai fazendo tudo isso com a criança até que ela seja capaz de entender. E você vai fazendo isso diariamente por meio de brincadeira, por meio de exercícios físicos, brincando ali com a sua criança, correndo com ela, sentando com ela, rolando com ela, ensinando uma criança a rolar. Como que a criança já nasce sabendo rolar? Não! Você deita a sua criança no chão, fala assim, vamos rolar com a mamãe, deita aí, e empurra a sua criança para ela rolar, né? Com gentileza. Empurra ali, fala, olha, isso é rolar. Agora vê a mamãe fazendo, e aí você rola e mostra para ele como é que faz. Então, como saber se a criança entende ou não? Você vai fazendo essas tarefas primeiro junto com ela, fazendo até mesmo por ela, né? Fazendo por ela. Depois que você viu que ela já consegue executar alguma coisa, né? Eu brinco aqui com as meninas, com Esdras, né? Fazia assim com ele, levanta o braço direito. Aí eu pegava, levanta o braço direito, abaixa, agora levanta o braço esquerdo lá no alto. Aí levantava o braço dele lá no alto.
E aí eu ia dando esses comandos pra ele. Então, assim, braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda, dando banho, fazendo essas coisas, consciência corporal e tudo, né? Então, assim, dando pra ele as ferramentas de linguagem que ele precisa e dando pra ele também a ferramenta de execução daquilo que eu estou falando. Então, eu dou a ordem e eu já executo, eu já ensino ele a executar. O segundo passo é você fazer junto com a criança, fazer junto com ela. Então, guardar o brinquedo, foi o exemplo que eu dei lá na live, né? Pega o brinquedo, vamos guardar o brinquedo, e você guarda junto com ele. Você não vai dar ordem para ele e esperar ele fazer, você vai guardar junto. Vamos lá, você guarda as verdes, eu guardo os vermelhos, se é Lego, sei lá, né? Guarda os verdes, eu guardo os vermelhos, vamos ver quem é mais rápido, né? Vamos ver quem consegue fazer em menos tempo. Vão brincando, vão fazendo essas tarefas juntos e você vai percebendo as dificuldades do seu filho e você também vai dando ferramentas para ele executar a ação sem só pela sua ordem, né? O terceiro passo é esse. O terceiro passo é quando vocês já treinaram aquela ação repetidas vezes e agora ele é capaz de fazer só pelo seu comando. A gente vê isso, né? O professor André, de Educação Física, né? Ele, que a gente indica muito ele aqui, a B-Concept, ele ensina uma brincadeira para as crianças que é vivo-morto, mas tem outras coisas também, e ele fala assim, vamos tentar enganar essa criança, né? Você faz vivo-morto, pipoca, Hulk, aí ele ensina várias coisas divertidas, criança gosta disso, né? Dentro de uma brincadeira, ela não sente o medo da punição, ela tá ali se esforçando ao máximo para fazer o melhor, é isso que a gente quer, né? Então, o que ele faz lá, né? Ele diz vivo e ele abaixa. E aí a criança fica meio confusa. Opa, mas eu preciso ouvir a ordem e executar o comando. Eu não posso me guiar pelo exemplo dele. E aí você já rompe essa coisa de ser o exemplo da criança. Você ensina ela a fazer sem o seu exemplo. Você está fazendo outra coisa lá, né? Diz vivo e você abaixa e a criança fica meio perdida no começo, mas depois ela vai entendendo que ela precisa executar o que você diz, não o que você faz. Aí quando você estiver conversando, uma conversa de adulto, olha só que interessante, quando você estiver conversando uma conversa de adulto, você vai falar assim, meu filho, faça silêncio, não pode interromper conversa de adulto, mas você está falando. E aí ela vai entender o comando e ela vai pensar, eu não posso imitar o exemplo da minha mãe, eu preciso executar o comando, a ordem oral que ela diz. Então, esse tipo de brincadeira vai treinando isso na criança e de uma forma muito leve e agradável, né? De uma maneira muito gentil, muito tranquila. E é isso que a gente quer. A gente quer associar a obediência ao prazer e à alegria, não ao medo e ao peso, né? Ah, não, minha mãe já deu uma ordem de novo. Não, mamãe mandou, eu vou obedecer, porque eu tô acostumada que quando minha mãe diz uma ordem, é alegre, é prazeroso. O cérebro entende isso. Se você dá muitas ordens para a criança e ajuda ela a executar de uma maneira leve e prazerosa, o cérebro conecta isso. Ele conecta o sentimento de prazer, de excitação, de alegria à obediência. Agora, se você tá ali com a sandália na mão, dizendo, você vai fazer isso porque eu tô mandando, o cérebro, ele vai fazer a conexão entre ordem e obediência com peso e tristeza, com medo. E é isso que a gente não quer. Então, brincar com os filhos de vocês, exercitar-se, fazer as coisas juntos, né? Fazer esse tipo de brincadeira, de dança, ensinar passos de dança, ensinar a cantar do jeito certo, né? Lavar a louça com eles gostam de mexer com água, ensinando eles a fazerem do jeito que você diz, de uma maneira leve e prazerosa, é o que vai conectar a obediência dos nossos filhos. E na medida em que a gente faz isso com eles, é que a gente entende onde eles estão naquela ação específica. Que não existe isso da criança estar na fase 1 ou na fase 2, enfim. Ela está descobrindo uma coisa nova hoje, mas tem outra que ela já pratica muito bem. Então, se você fala, meu filho, ande, ele sabe que andar, ele já pratica há muito tempo. É muito provável que se ele não tem o hábito de desobediência, ele vai andar, porque ele já sabe executar isso. Mas se você fala, meu filho,
pule de um pé só e ele nunca pulou de um pé só, ele não vai conseguir executar isso. Então ali você vai ter que começar o treinamento. Minha filha, é assim que se pula de um pé só. Vamos junto com a mamãe, coloque sua perna pra cima, eu vou segurar a sua mão e aí você pula de um pé só e vai treinando ele vai ficar bom nisso também, igual ele é bom em andar. Então é por aí, tá? Vamos ver aqui o que mais. Eu não sei quanto tempo eu tenho, mas vamos lá. Travou, preciso de intensivão. A live vai ficar salva, tá, gente? Vou colocar lá no YouTube. A terceira parece difícil de identificar. A vontade. A vontade é assim, a gente precisa ter sensibilidade para indicar quando a criança não tem vontade. A criança não tem vontade forte, tá? Ela não tem vontade forte. Então, quando uma ordem é maior do que a força de vontade da criança, é difícil de identificar. A gente só consegue identificar quando a gente está muito atento à nossa criança. Então, assim, eu sei, por exemplo, que minha filha, ela quer muito obedecer, ela quer muito. Mas se eu digo pra ela, se todos os brinquedos da casa foram espalhados, e eu digo pra ela, minha filha, vai recolher os brinquedos, por mais que ela queira muito obedecer, ela vê a dimensão daquilo ali, ela não vai conseguir ter força de vontade para obedecer. Então, assim, eu falar, minha filha, junte os legos, é uma ordem muito mais leve, né, de ser obedecida. Aí, pronto, tá dentro do nível de vontade dela. Mas isso eu só sei porque eu conheço, tá? É porque é minha filha e eu sei até onde ela vai. Eu sei que eu tenho que ter muito tato, por exemplo, para mandar ela tomar banho quando ela tá brincando. Eu sempre falo, minha criança, 5 minutos vai começar a hora do banho. Porque se eu surpreender ela pra falar assim, minha filha, é a hora do banho, vai lá tomar seu banho. Se eu surpreendo ela já me mostrou isso por algumas experiências, né? É assim também que a gente descobre que ela não consegue fazer isso feliz. E a gente quer que a criança obedeça, mas que ela não obedeça triste, né? A gente quer que ela obedeça feliz. Então, assim, eu falo, minha filha vai tomar banho. E aí ela, mãe, eu tô terminando a minha brincadeira. Mas minha filha, você sabe que é importante obedecer. Eu vi que foi pesado pra ela daquela vez, ainda que ela tenha obedecido, da próxima eu não vou fazer assim. A próxima eu vou falar, 5 minutos aí pra brincar, e aí eu quero você, Elisa, indo tomar banho. Pra ela já é uma leveza, ela se prepara para aquela ordem, né, para aquela situação. Então, assim, isso é experiência e tato com a nossa própria criança. Meu filho tem 2 anos, é muito desobediente, desafiador, briga, se bate, não sei como lidar. Então, primeiro, tirando todas essas pedras de tropeço aqui que eu falei pra vocês. Meu filho fez uma arte aqui no meu esboço. Então, assim, tirando esses empecilhos. Primeiro, a gente não quer um filho desobediente. A gente vai tirar essas coisas que eu falei aqui, tá? Pra que não aconteça a desobediência. E depois a gente vai começar aqueles 4 passinhos, né, que eu falei com vocês, ajudando o nosso filho a obedecer, né? A gente não quer que eles fiquem desobedientes. A vontade fraca parece preguiça muitas vezes. Sim, e às vezes né? Às vezes ela se manifesta como preguiça mesmo, não quero. Mas se você enquanto mãe, você não luta contra a preguiça, o pecado, né, no coração dos filhos, mandando neles, mandando. Você tá com preguiça, vai obedecer. Não, você puxa eles dali, né? Eles não têm força para sair dali, você puxa eles. Vamos lá, meu filho, vamos ali com a mamãe no banheiro, a mamãe vai te ajudar a tirar a roupa, né? Pra você tomar o seu banho, né? Você precisa obedecer. Pronto, você vai arrancando seu filho dessa posição de inércia, né? Dessa inércia e dessa vontade de não fazer força. Nós somos assim também, né? Nós também não queremos gastar energia. Então, realmente, um desejo de não gastar energia, de não se gastar para fazer algo. E aí a gente ajuda os nossos filhos, a gente não quer que eles fiquem presos aí. Não tem força de vontade, fica por isso mesmo? Como estimular para que a atitude seja modificada? Assim, treinando hábitos, né? E, claro, falando com ele. Então, como esse exemplo que eu dei. A criança não
você sabe que a vontade dela não alcança aquilo, você vai aonde a vontade dela alcança. E na medida que você vai exercitando a vontade dela, dando ordens que ela é sim capaz de obedecer, que ela tem força suficiente para obedecer, é como se você estivesse malhando um músculo, né? Você dá ali só um pouquinho a mais do que o músculo, do que, né? Dentro da sua capacidade física ali, para você não botar os bofs para fora. Então, aos poucos, quando você vai malhando aquela estrutura muscular, ela vai ficando mais forte. Então, na medida em que você dá para o seu filho comandos que ele é capaz de obedecer, que ele tem uma força de vontade suficiente para obedecer aquele comando, a força de vontade dele vai sendo treinada e aí ela vai crescendo como um músculo. Ela não é um músculo, mas como um músculo, na medida em que ele vai exercitando a vontade dele dentro do que ele é capaz, ela vai aumentando. Precisa de muita paciência? Sim, precisa. Minha bateria não tá carregando? Só um minuto, minha gente. Minha bateria não tava carregando aqui, apareceu sinal de fraco. Gente, essas coisas fazem sentido, só que dão trabalho, tá? Para que ele anseie acertar e não tenha medo de errar, é isso. Quando as crianças fazem coisa reclamando, então, isso precisaria de uma live, é desfazer um mau hábito, tá? É ajudar ela a fazer com alegria. Mas essa coisa da brincadeira que eu falei, das atividades físicas, de coisas que estimulam a criança, que animam a criança à obediência, elas vão ajudar, tá? Elas vão ajudar muito nesse processo de romper com esse hábito da reclamação, porque aí a criança vai começar a associar as suas ordens, a associar a execução de tarefas à euforia, à alegria, ao prazer, e isso é o que a gente quer. Então, como que eu rompo com o hábito, com o mau hábito? Colocando um bom hábito no lugar. Então, se a criança reclama, quando você dá uma ordem para ela, você vai colocar uma maneira dessa criança ter prazer em obedecer. Né? A atividade, a brincadeira, o exercício físico que atrai a criança, a brincadeira ao ar livre, ela ajuda muito nisso, tá? Como fazer para não dar várias vezes a mesma ordem? Tá ali para garantir que essa ordem vai ser executada, tá? Quando é que a gente para de estar ali? Quando a criança forma o hábito, tá? Ela vai para a quarta etapa. Então, vamos supor, Elisa, se eu falo para ela, minha filha, vai pentear o cabelo, eu tenho certeza que ela vai pentear o cabelo, porque eu já sei que a vontade dela é forte o suficiente para executar essa ordem que eu dei, e eu já treinei ela em pentear o cabelo tantas e tantas vezes que eu sei que ela ela entende, ela sabe como fazer aquilo e ela não vai ser vencida pelo cansaço e a frustração de tentar realizar aquela tarefa sem conseguir. Então, assim, como fazer para não dar várias vezes a mesma ordem? Passar por todo o processo de ensinar o seu filho a fazer aquilo, superar a vontade fraca dele naquela ação, de tanto que você faz com a criança e aquilo fica fácil de fazer. Então você supera a vontade fraca da criança naquilo e aí sim você forma um hábito. Meu filho, agora eu gostaria que você sempre fizesse assim. Eu tenho certeza que você consegue e o dia que tiver difícil pra você, você pode pedir ajuda pra mamãe. Então aí pronto. Agora com meu filho de 4 anos, eu não posso dar a ordem de pentear o cabelo, ele não vai. Tá? Primeiro que ele vai procurar a escova e no caminho de procurar a escova ele vai se distrair com alguma coisa. E aí ele vai esquecer da escova, esquecer de pentear o cabelo e ele não vai fazer. Aí eu vou ter que dar a ordem de novo, tá? E é o que a gente não quer. Eu quero a ordem sendo obedecida imediatamente, não da segunda vez, tá? Então eu garanto que o meu filho vai fazer aquilo que eu mandei. Se o comando de pentear o cabelo envolve tantas ações que meu filho vai se perder no meio do processo, seja por vontade fraca, seja por falta de atenção, seja pelo que for, eu vou dar um comando menor. Eu vou até o quarto, eu vou pegar a escova, eu vou dar na mão dele e vou falar, meu filho,
penteie o seu cabelo e o que você não conseguia, a mamãe penteia, tá? E se meu filho de 4 anos, enfim, isso ele é capaz de fazer, ele é capaz de pegar a escova que tá na frente dele e passar no cabelo dele, então, e eu garanto que eu vou ajudar ele a terminar, a finalizar o processo bem, então a minha ordem vai ser obedecida e vai ser obedecida imediatamente, eu não vou precisar dar uma segunda ordem. É isso que a gente quer, tá? Aqui uma das dificuldades é dobrar o pijama, a vontade é muito fraca. Faça com ele. Então, se é difícil para ele dobrar o pijama todo, você fala, meu filho, vamos aqui, eu vou te ajudar a dobrar a calça e depois a mamãe ou o papai dobra a blusa, tá? Diminua o gasto de energia envolvido naquela tarefa. Torne a coisa mais curta e mais fácil, mais simples. Papai vai dobrar a calça com você e depois eu mesmo dobro a blusa, tá? Se é muito difícil para ele fazer o pijama inteiro ou até mesmo às vezes a calça sozinho, então começa lá do começo. Começa fazendo uma parte por ele, fazendo uma parte com ele, ajudando ele a ter prazer nisso, por conquistar algo, porque as crianças gostam, as crianças têm prazer quando elas finalizam uma tarefa. Então, uma tarefa finalizada, bem finalizada, com energia e disposição, não quando você já termina assim, né? Vai lavar a pilha de louça, eu terminava bem assim, 40 minutos depois eu tava, ai, que coisa horrível lavar a louça. Cumpri, fiz a minha obediência, mas assim, não tinha prazer nenhum. Então, se você quer que o seu filho associe alegria, prazer, estímulo, ânimo àquela ordem que você deu, então vamos tornar as coisas mais realizáveis. A criança tem que terminar aquela ação com energia, minha gente. Ela não pode terminar completamente desgastada, ela não pode ficar 40 minutos fazendo uma tarefa. Precisa ser uma lição curta que dê tempo da criança terminar com energia, né? Ela tem que terminar querendo mais. Não, deixa eu dobrar a blusa também, né? Então, o dia que ela pedir para dobrar a blusa, é que você começa a pensar, tá ficando fácil pra ele, agora eu posso dar a blusa do pijama pra ele dobrar também. Então é assim que a gente trata os nossos filhos, a gente quer que eles fiquem cheios de energia no final, pra eles quererem mais, pra eles ficarem animados, pra eles falarem, eu consegui. É isso que a gente quer que os nossos filhos tenham alegria por serem capazes de nos obedecer, não frustração. Sensacional, raciocínio. Muito bom, ficará gravado, ficará. Crianças maiores, olha gente, minha live vai terminar, então ficou muitas perguntas, agradeço vocês, vou abrir uma caixinha, tá bom? E aí a gente termina de responder essas perguntas na caixinha. Foi muito legal estar aqui com vocês, obrigada por estarem me acompanhando, obrigada aqui. Tá bom? Então fica um abraço e mandem as perguntas pela caixinha, tá? Que vou me esforçar para responder tudo amanhã e ocupar o dia da Mari e responder essas perguntas. Um abraço. Tchau, tchau.